Esse avião foi o primeiro jato comercial para passageiros, mas pagou um preço muito alto pelo seu pioneirismo. Vamos falar hoje sobre o de Havilland Comet. Introduzido no final dos anos 50, o de Havilland Comet era diferente de qualquer outro avião da época, com as suas linhas futuristas e também muito elegantes. Ele levava os passageiros a 800 km por hora, a 12 mil metros de altitude, longe das zonas de turbulência e do mau tempo, com cabine de passageiros bem silenciosa e sem vibrações. Comparado com os melhores aviões de passageiros da época, como os Douglas DC-7 e o Lockheed Constellation com seus motores radiais a pistão barulhentos e que vibravam muito, era como se comparar água com o vinho. E com o Comet, um novo capítulo se iniciava no mundo da aviação. Era o início da era dos jatos comerciais. A história do Comet começa lá em março de 1943, quando foi criado o Comitê Brabazon. Esse comitê visava a criação de novos aviões britânicos logo após o período da Segunda Guerra Mundial. Um dos requerimentos desse comitê foi a criação de uma nova aeronave para transporte transatlântico, que viajaria a pelo menos 640 km por hora, deveria ter uma carga paga de aproximadamente 1.000 kg e deveria ser uma aeronave pressurizada. A tradicional fabricante de aeronaves britânica de Havilland se interessou em projetar e construir a nova aeronave. E, trocando ideias aí com o comitê, chegaram à conclusão que ela poderia ser movida com motores a jato. O comitê definiu essa nova aeronave como o Type 104, já a de Havilland definiu a designação como DH-106, o de Havilland 106. Já era 1945, praticamente o início da era dos motores a jato, que até então só eram utilizados em aeronaves de combate. E para a nova aeronave, um motor deveria ser desenvolvido com potência e consumo de combustível aceitáveis para um avião comercial. O conceito inicial era para uma aeronave de transporte postal, com até 6 assentos. Porém, o projeto foi revisado, virando agora uma aeronave comercial para transporte de passageiros, 24 passageiros. E a companhia britânica BOAC, que hoje é a British Airways, se interessou e firmou a compra de 10 aeronaves. A equipe de projetistas foi formada em 1946, liderada pelo engenheiro-chefe Ronald Bishop, renomado e bem conhecido na de Havilland por ter projetado vários aviões, entre eles o Mosquito, um dos aviões mais rápidos da Segunda Guerra Mundial. Vários conceitos foram considerados para o novo avião. Um deles era baseado no desenho do de Havilland Vampire, um avião militar. Um outro já tinha uma configuração com canards. Os canards, pessoal, aqui o vídeo 166 falando exclusivamente sobre esse dispositivo aerodinâmico. Até uma configuração tailless, ou seja, sem cauda, foi estudada, com asas bem flechadas. Até um avião foi construído para estudos com essa configuração, foi o de Havilland 108, o DH-108. Foram construídos 3 protótipos e os 3 se acidentaram, ficando provado a inviabilidade dessa configuração. A de Havilland decidiu voltar atrás no desenho, com um desenho mais convencional e com asas de 20 graus de enflechamento, a empenagem convencional, não enflechadas, e a pedido da BOAC, o de Havilland agora aumentaria de tamanho para levar 36 passageiros. Já com seu desenho definido, em dezembro de 1947, o DH-106 acabou recebendo o nome de Comet. E ele seria equipado inicialmente com 4 motores turbojatos Halford H2 Ghost, com apenas 5.000 libras de potência cada motor. Esses motores seriam para uso provisório do Comet. Eram motores simples de um eixo, um compressor do tipo centrífugo. Os motores definitivos do Comet seriam os novos Rolls-Royce Avon, equipados com um novo tipo de compressor, o compressor axial, que eram mais eficientes. A potência seria de 7.000 a 10.000 libras de empuxo. Porém, esses motores ainda estavam em fase de certificação. O novo de Havilland Comet foi extensivamente testado entre 1947 e 1948. Vários testes estruturais foram executados, testes de pressurização, testes de fadiga e simulando condições extremas. O primeiro protótipo do DH-106 Comet voou em 27 de julho de 1949 e logo foi exibido na tradicional feira aérea de Farnborough, o Farnborough Airshow.
O segundo protótipo voou um ano depois, e a BOAC logo iniciou o treinamento dos seus tripulantes, voando mais de 500 horas de voo, isso já em 1951. Reparem que esses dois protótipos eram equipados com uma roda em cada trem de pouso principal, sendo depois os Comets de produção sairiam aí já com os buggy de 4 rodas. O primeiro voo comercial com o Comet ocorreu na rota Londres-Joanesburgo, em maio de 1952. Os passageiros adoraram o avião, relatando um voo bem mais silencioso, sem vibrações, voos mais tranquilos, longe de turbulência. E os Comets da BOAC eram configurados para 36 passageiros somente, com 2 assentos de cada lado, reclináveis. Muito conforto a bordo. Os Comet voavam aproximadamente 50% mais rápidos do que os aviões comerciais da época, como os Douglas DC-7 e os Lockheed Constellation. E em voos como, por exemplo, Londres-Tóquio, era feito pelos Comet em 36 horas com escalas. Já com o Douglas DC-6B, por exemplo, a viagem chegava a 50 horas de duração. Em 1953, os Comet eram um sucesso absoluto e várias empresas passaram a encomendar a nova aeronave. Mas em 26 de outubro de 1952, viria a acontecer aí o primeiro acidente envolvendo um Comet. Na decolagem de Roma, a aeronave estolou e voltou ao solo. Felizmente, não houve vítimas fatais, mas a nave foi considerada perda total. Em 3 de março de 1953, um Comet da Canadian Pacific decolando de Karachi, no Paquistão, também ocorreu um stall na decolagem vindo ao solo, porém agora vitimando as 11 pessoas a bordo. E esse foi o primeiro acidente fatal com o de Havilland Comet. A investigação desses acidentes concluiu que houve uma over-rotation dos pilotos, ou seja, os pilotos fizeram uma rotação excessiva do avião durante a decolagem, e isso ocasionou o stall da aeronave. Mesmo assim, a de Havilland modificou as asas dos Comet, rebaixando um pouco aí o bordo de ataque das asas e também instalando wing fences nas mesmas, isso para melhorar as características de stall da asa. O segundo acidente fatal com o Comet ocorreria em 2 de maio de 1953. Um Comet da BOAC decolando aí de Calcutá enfrentou um mau tempo após a decolagem e 6 minutos depois a aeronave se quebrou literalmente em voo, vitimando todas as 43 pessoas a bordo. A conclusão desse acidente também concluiu falha operacional dos pilotos, fazendo correções bruscas na aeronave, causando um grande estresse na estrutura durante a ocorrência da turbulência para corrigir a aeronave. Porém, a aeronave também possuía aí os seus comandos muito leves devido à assistência hidráulica, e isso induziu os pilotos a fazer essas correções bruscas na aeronave. Em função disso, a de Havilland instalou em todos os Comet o Artificial Fill, um mecanismo de sensibilidade dos manches, o qual endurece o comando de arfagem para que os pilotos não façam comandos bruscos. Esse sistema está instalado em todas as aeronaves comerciais até hoje. As aeronaves comerciais mais antigas com controle a cabo possuem esse sistema Artificial Fill ligado aí no sistema hidráulico da aeronave. As aeronaves que possuem sistema Fly-by-Wire, esse sistema já está embutido aí no pacote de proteção de voo da aeronave. Mas o pior estava por vir. Em 10 de janeiro de 1954, 20 minutos depois de ter decolado de Roma, um Comet da BOAC se desintegrou em voo sobre o mar Mediterrâneo, vitimando todos os 35 a bordo. A BOAC, por conta, decidiu parar todos os Comet no solo até a investigação desse acidente. A conclusão da investigação foi meio vaga, não assertiva, e eles definiram que foi fogo no motor que prejudicou a estrutura das asas e o Comet se desintegrou. E com isso, os Comet voltaram a voar em 23 de março de 1954. Já com a sua reputação muito abalada, 2 semanas depois ocorreria um outro acidente fatal com o Comet. A aeronave operada pela South African, decolando de Roma, se desintegrou em pleno voo sobre o mar Mediterrâneo, matando os 21 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Depois desse acidente, todos os Comet ficaram retidos no solo, ficaram groundeados, e o seu certificado de aeronavegabilidade foi revogado. E a partir daí, uma grande força-tarefa foi criada para recuperar os destroços do Comet e também para descobrir como e por que essas aeronaves se desintegravam em pleno voo.
Após análise dos destroços, foi comprovado que esse último acidente tinha tudo a ver com o acidente anterior. Foi comprovado que a fuselagem se rompeu em voo. Vários testes com o Comet foram iniciados para se descobrir qual o ponto fraco da fuselagem. Um grande tanque de água foi construído, no qual a fuselagem de um Comet foi mergulhada e com isso vários ciclos de pressurização e despressurização foram simulados. Foi quando, com 3.057 ciclos, ocorreu o rompimento da fuselagem. A investigação concluiu o ponto fraco da fuselagem dos Comet. Um deles eram suas janelas quadradas com seus cantos vivos, que era propício aí à geração de trincas. Também o processo de rebitagem da fuselagem não era o suficiente, não tinha o reforço suficiente para aguentar a pressurização. E com isso ocorreu a fadiga de material. Um outro ponto também foram as instalações das antenas de navegação, que eram vulneráveis à pressurização da aeronave. Os Comet foram extensivamente modificados e receberam janelas ovais. E a nova versão Comet 2, que havia voado em 27 de agosto de 1953, era 1 metro maior que o Comet 1. Ele também levaria mais combustível, era equipado com os novos motores Rolls-Royce Avon de 7.000 libras de empuxo e foram encomendados pela BOAC, na configuração para 44 passageiros. Só uma observação, reparem que esses motores tinham entrada de ar maiores. Eram os motores Rolls-Royce Avon mais potentes, com compressor do tipo axial. Reparem que os motores antigos, esses Comet, o Comet 1, tinham as entradas de ar menores. Na continuação do desenvolvimento do Comet, a de Havilland lançou a versão Comet 3, que voou em 19 de julho de 1954. Ele era 4,70 metros mais longo que o Comet 2, com maior capacidade de combustível e também com os pinion tanks, esses tanques auxiliares aí no bordo de ataque das asas. Equipado com motores Rolls-Royce Avon, agora com 10.000 libras de empuxo cada um, e também com reversores de empuxo nos motores externos, os motores 1 e 4. Esse avião não tinha fuselagem reforçada, e por isso, nos voos de testes, a pressurização não foi total nessas aeronaves. Somente um Comet 3 foi totalmente construído e ele começou a servir de base aí para o desenvolvimento do Comet 4. Serviu também de plataforma de testes de motores e outros serviços, mas não voou comercialmente. O Comet 4 voou pela primeira vez em 27 de abril de 1958 e já em 25 de setembro do mesmo ano foi entregue o primeiro à BOAC. Foi a versão mais bem sucedida dessa aeronave. Ele poderia transportar até 119 passageiros em configuração charter, ou até 81 em configurações mais confortáveis. Ele foi encomendado por várias empresas, como aerolíneas argentinas, a East African, a mexicana, Kuwait Airways, entre outras. Com o Comet 4, a BOAC inaugurou a rota ligando Londres a Nova York, mas tinha que fazer uma escala em Gander. Porém, a essa altura, o avião a jato para passageiros não era mais uma exclusividade dos britânicos. A Pan American, um mês depois, inaugurou a rota ligando Nova York a Paris, utilizando seu novíssimo Boeing 707. Essa foi a resposta dos americanos ao avião a jato de passageiros. E logo na sequência, em setembro de 1959, a Douglas lança o seu primeiro jato de passageiros, o DC-8. O 707 e o DC-8 eram maiores, levavam mais passageiros, voavam mais rápido, eram mais eficientes que os Comet. E tendo em vista isso, a BOAC encomendou também o Boeing 707. E no final dos anos 50, começou a retirar os seus Comet das rotas transatlânticas. Com a chegada dos jatos americanos, as vendas do Comet entraram em declínio e a sua produção foi encerrada em 1964. Muitas empresas comerciais operaram os Comet até o início dos anos 80, e no total foram construídos 114 aviões. Aqui no Brasil, a Pan Air encomendou o Comet, porém, depois desses acidentes, ela cancelou a compra. Também aqui no Brasil, os Comet da Aerolíneas Argentinas puderam serviços operando no aeroporto de Congonhas. Os Comet também foram operados por forças aéreas, a Força Aérea Britânica, a Força Aérea Canadense. E também, depois do encerramento da sua produção, 5 aeronaves Comet 4 foram convertidos para a versão de patrulha marítima. Eles foram convertidos pela empresa Hawker Siddeley, que comprou a de Havilland já em 1960. Essas aeronaves entraram em operação na RAF em 1969 e operaram até 2011.
Reparem que o nariz avantajado abrigava um poderoso radar e a sua fuselagem sofreu várias modificações para levar armamento. Eles receberam o nome de Nimrod, os Hawker Siddeley Nimrod. O Comet talvez seja o avião mais icônico da era do jato comercial, por ter sido o primeiro jato comercial e também pela sua trágica trajetória. E como tudo na aviação é um aprendizado, grandes lições foram aprendidas com esse grande avião. O mundo aeronáutico aprendeu muito com o Comet e ele deu uma grande contribuição para que hoje possamos voar com mais segurança. Todo mundo reparou aí também nas suas configurações na instalação dos motores, ali na raiz da asa com a fuselagem. Essa configuração não é muito apreciada e não é utilizada mais, desde o Comet. Para não falar que não foi utilizada, o Tupolev 104 utilizou essa configuração também. Porém, como vimos aí, a Boeing adotou os motores em pods, nas asas, o DC-8 também. Essa configuração é mais simples e mais segura, pois a configuração do Comet, na falha catastrófica de um motor, pode prejudicar e muito aí o outro motor e também a estrutura das asas do avião. E assim se iniciou a era dos aviões comerciais para passageiros, com o pioneiro, o Comet, seguido aí do Boeing 707, do Douglas DC-8, e não podemos nos esquecer do soviético Tupolev 104, que foi lançado em 1956, que faz parte do início da era do jato também. E também o francês Caravelle, que voou em 1955 pela primeira vez. E tem muita história aqui no Brasil, foi o primeiro jato comercial a ser operado por uma empresa brasileira. Nós vimos aqui no vídeo 162 do canal, confiram aqui em cima depois. Mas mais detalhes desses aviões fica aí para outros vídeos do canal. Só lembrando, pessoal, em caso de dúvida, aqui nesse e-mail ou também lá pelos comentários do canal. Se vale um like, não se esqueça que é muito importante para nós. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.